hoje, com o sermão intitulado Deus Mãe, a verdade da Bíblia. Vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. No final dos 66 livros da Bíblia, Deus Pai e Deus Mãe aparecem e dizem: quem tem sede, venha e receba da água da vida. Deus ensina a humanidade sobre isso, através de uma revelação dada ao apóstolo João. Colocando de outra forma, podemos concluir que Deus nos revelou o propósito final da vida humana. A jornada para encontrar a felicidade e a alegria que a humanidade mais deseja pode, às vezes, ser fútil e dolorosa. Isso inevitavelmente leva a uma sensação de sede. Toda a humanidade está destinada a vivenciar isso. Sem dúvida, uma parte significativa dessa sede vem de não ouvir a palavra da verdade de Deus. Portanto, qual solução Deus deu para a humanidade? Não é buscar o Espírito e a noiva? É por isso que no livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu creio que quando todos os filhos de Sião que estão nas trevas forem encontrados, Deus abrirá o glorioso caminho para nós voltarmos ao nosso eterno lar, o reino dos céus. Com essa esperança em nosso coração, devemos nos esforçar para permanecer firmes nessa verdade. Devemos compreender: encontrar o Pai Celestial e a Mãe Celestial é o propósito final da vida humana. Há todo tipo de trabalho a ser buscado, conhecimento a ser adquirido, e numerosas experiências de vida a serem obtidas durante a nossa vida. Porém, quando encontrarmos o Pai e a Mãe, eles derramarão a água da vida sobre nós, e saciarão a nossa sede. Mesmo que estejamos exaustos por viver uma vida difícil, e tendo dificuldades por experiências indesejadas, vamos nos deleitar na graça divina de Deus, e desfrutar do descanso neste abençoado dia de sábado. Até agora, muitas igrejas têm defendido a crença de que apenas Deus Pai existe. Porém, Deus Pai e Deus Mãe são claramente testificados na Bíblia escrita pelos profetas que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, não estão? A vontade de Deus está completamente inserida na Bíblia. Não é a vontade de Deus Pai que a humanidade permaneça sem conhecer Deus Mãe. Primeiro, vamos ver os ensinamentos escritos no livro de Isaías capítulo 60, versículo 1, que nos esclarecem sobre a condição espiritual da terra. Vamos ver o capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Aqui, a terra se refere ao mundo inteiro. O mundo está coberto de trevas. E a escuridão, os povos. As trevas cobrem a terra, tornando impossível distinguir o que está à frente ou atrás, ou à esquerda da direita. Além disso, a escuridão cobre os povos. Ela cobre os olhos, ouvidos e corações dos povos. A única maneira de se libertar dessa escuridão é Deus Espírito Santo vir na época do Espírito Santo. Por quê? O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é luz. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. No capítulo 1, versículo 5, está escrito: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta. O que a Bíblia diz sobre Deus? Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Somente quando Deus vier, tudo será revelado. Não importa o quão competente um estudioso possa ser, ou mesmo que alguém tenha lido a Bíblia dezenas, ou até centenas de vezes, ele nunca poderá derramar, ou dissipar as trevas. Somente o próprio Deus pode fazer isso.
É por isso que no livro do Apocalipse capítulo 5, está escrito que somente quando a raiz de Davi, Cristo em sua segunda vinda, vier, as verdades escondidas na Bíblia, poderão ser reveladas. A Bíblia nos permite saber que somente nesse momento, tudo pode ser completamente aberto. Nos lugares em que Deus não está, há apenas trevas. Somente quando Deus está presente, o mundo pode se tornar um mundo de luz. A luz não pode existir na ausência de Deus. Por isso, Deus deve vir. Porém, hoje em dia, as igrejas do mundo reconhecem apenas Deus Pai. O motivo é encontrado no livro do Apocalipse capítulo 13, que diz que Satanás deu à besta o seu poder e grande autoridade. Vamos analisar cuidadosamente a natureza de Satanás. Há uma passagem onde Deus nos mostra a natureza que Satanás possui desde o princípio. Ela está escrita no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Depois de Adão e Eva comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os questionou sobre o pecado de comer dessa árvore. Então, ele se dirigiu a Satanás, perguntando: por que você os enganou e o puniu? Nesse momento, o que ele disse a Satanás? Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Portanto, da perspectiva de Satanás, ele nunca está satisfeito com a aparição da mulher. É por isso que ele sempre insiste: não existe Deus Mãe, e nega Deus Mãe. Vamos ver essa cena no livro do Gênesis capítulo 3. Já que Deus é luz, Satanás não pode mais exercer o seu poder, quando tanto a luz de Deus Pai quanto a luz de Deus Mãe são reveladas. Vejamos o livro do Gênesis capítulo 3, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias da tua vida. Porém, o que Deus fará? Inimizade entre ti e a mulher. Essa profecia foi confirmada. É o destino de Satanás. Ele não pode escapar disso, não importa o quanto ele tente. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Portanto, em outras palavras, apenas o restante da descendência da mulher pode resistir a Satanás, o diabo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que a descendência dela fará? Este te ferirá a cabeça. Quando a cabeça é esmagada, isso significa a morte da serpente. Deus disse: a descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta grande batalha espiritual, a descendência da mulher também sofrerá algum dano, e enfrentará dificuldades. Para entendermos e compreendermos esse assunto, devemos conhecer não apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe. A quem se refere a mulher mencionada aqui? Vamos descobrir através da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva se tornou a mãe de todos os seres humanos. Qual é o significado do nome Eva, de acordo com a nota de rodapé? Seu significado é viver, ou seja, vida. Portanto, Eva é a fonte da vida. Pensem sobre a vida. Somente Deus pode ser referido como vida. Um ser mortal não pode ser chamado de vida. Já que a mulher é a fonte da vida, Satanás tem travado uma guerra espiritual contra ela por séculos. Satanás está ciente de que a aparição da mulher significa a sua derrota.
Porque Deus profetizou sobre isso, e concedeu esse destino a ele com antecedência. Como resultado, Satanás se esforça para impedir que as pessoas conheçam essa verdade, e que a mulher apareça. Uma noção enganosa propagada por Satanás é que Deus Mãe não existe. Ele está levando a humanidade ao engano. Porém, de acordo com o livro de Zacarias capítulo 14, de onde fluirá a água viva naquele dia? Ela flui de Jerusalém. Então, quem é Jerusalém? A Jerusalém lá de cima é livre. E quem é ela? Nossa mãe. O que Satanás mais odeia é a aparição de Deus Mãe. Assim, o que ele fez com toda a terra espiritualmente, para impedir que as pessoas a conhecessem, ele a transformou em um mundo de trevas, assim como está escrito no livro de Isaías capítulo 60. Já que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos, é crucial que Deus Pai, que é a luz, venha e que Deus Mãe, que também é a luz, apareça também. Acima de tudo, Satanás sabe melhor do que ninguém que quando Deus Mãe aparecer, sua cabeça será esmagada inevitavelmente. Em outras palavras, isso significa que a sua destruição é iminente. Já que Satanás está bem ciente disso, ele absolutamente não quer que a verdade de Deus Mãe seja espalhada por todo o mundo. Apesar de todo o seu impedimento, o que devemos fazer como filhos celestiais? Como está escrito no livro de Isaías capítulo 62, nunca devemos ficar em silêncio, mas proclamar com coragem essa verdade, até que Jerusalém seja louvada por todo o mundo. Vejamos o livro de Isaías capítulo 62, versículo 6. Capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso até que restabeleça. Quem Deus estabelece? Jerusalém. Quem é Jerusalém de acordo com a Epístola aos Gálatas? Portanto, é Deus Pai quem revela a existência de Deus Mãe aos seus filhos. Quem revelou a existência de Eva para a humanidade, e até proclamou o seu nome? Foi Adão, o marido de Eva. De maneira semelhante, o livro de Isaías capítulo 62, declara, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Os filhos celestiais devem diligentemente cumprir essa missão. Devido aos nossos esforços sinceros e trabalho duro, Satanás está gradualmente perdendo seu poder espiritual no mundo invisível. Não é por isso que mais e mais pessoas de todo o mundo têm um entendimento correto sobre a glória de Deus Pai e Deus Mãe e retornam à luz da verdade? Quando está escuro, eles não podem discernir o que está na frente e o que está atrás deles. Assim, mesmo que digamos a eles para virem ao Espírito e à noiva, eles não podem. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. No versículo 17, está escrito: o Espírito e a noiva dizem: o Espírito não é Deus Pai segundo a Trindade? Então, quem é a noiva de Deus Pai? Aqui, Deus Mãe e Deus Pai estão falando com a humanidade. Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Se esperamos pelo eterno reino dos céus, pela salvação, pela verdade, e pelo perdão de pecados, a quem devemos ir? Devemos ir a Deus Pai e Deus Mãe, ou seja, o Espírito e a noiva. Essa é a única coisa que a humanidade deve fazer acima de tudo. Há muitas coisas para estudar, como o sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos, e várias profecias na Bíblia.
Porém, qual é o propósito final de estudá-los? Suponhamos que alguém não conheça Deus Pai e Deus Mãe, mas saiba muito bem sobre o sábado e a Páscoa. Se essa pessoa falha em encontrar o pai e a mãe no final, todo esse conhecimento se torna sem sentido. Devemos encontrar Deus Pai e Deus Mãe. Somente então Deus nos dará a vida eterna. Quando possuirmos a vida eterna, seremos completamente libertados do pecado e do poder de Satanás. Isso não é verdade para todos os filhos celestiais? Portanto, a única esperança para a humanidade é a Mãe. É Deus Pai e Deus Mãe. Infelizmente, a humanidade permanece ignorante sobre esse fato, porque seus olhos foram fechados. Quem fechou seus olhos? Satanás envolveu a Terra com densas trevas, e fez lavagem cerebral na humanidade por milhares de anos. Como resultado, mesmo que ela esteja claramente registrada na Bíblia, eles falam como se Deus Mãe não existisse na Bíblia, não é? Vejamos o livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26. Livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Já que Deus mencionou sobre a sua própria imagem, Deus deve ter uma certa imagem no mundo espiritual. Isso não é verdade? Disse Deus: façamos. O que Deus fará? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que temos no mundo espiritual. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O que ele criou? Homem e mulher os criou. Então, o homem foi criado à imagem de quem? Além disso, a mulher foi criada à imagem de quem? A Bíblia claramente registra que Deus os criou, à imagem de Deus. Qual foi o resultado? Homem e mulher foram criados. Assim, podemos concluir que o homem e a mulher são cópias da imagem de Deus. O homem foi criado a partir da imagem masculina de Deus, enquanto a mulher foi criada a partir da imagem feminina de Deus. O que Deus disse quando criou a humanidade? Ele alguma vez disse: eu farei o homem? Deus disse: façamos o homem. Então, o que significa o fato de Deus se referir a si mesmo no plural? Quem existe além de Deus Pai? Não podemos confirmar a inegável existência de Deus Mãe? Todos os cristãos não chamam Deus que tem a imagem masculina de Deus Pai? Então, naturalmente, quem é aquela com a imagem feminina que deu à humanidade o fôlego de vida? Sem dúvida, é Deus Mãe. A Bíblia foi registrada por aqueles que falaram da parte de Deus, conforme eles foram movidos pelo Espírito Santo. As pessoas dizem que os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés, considerando-o como autor. Porém, quem é o verdadeiro autor? É o próprio Deus. Ou seja, Deus entregou as mensagens, e Moisés apenas as escreveu. Portanto, é a vontade de Deus Pai e de Deus Mãe. Além disso, está escrito no livro do Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem disse a Moisés, para registrar essas palavras, não é outro senão Deus. Como visto no livro do Gênesis capítulo 1, quem estava presente no reino dos céus, antes mesmo da humanidade ser criada? Podemos compreender que Deus Pai e Deus Mãe estavam lá. Devemos entender que fomos criados no mundo espiritual. O que acontecerá com Satanás quando a mulher aparecer?
Daquele momento em diante, ele enfrentará o problema crítico de sua cabeça ser esmagada. Por isso ele continuamente engana a humanidade, dizendo: Deus Mãe não existe, já que ele fez uma lavagem cerebral na humanidade de que não há Deus Mãe. A Bíblia compara esse estado com as trevas, já que elimina a presença da luz. Então, quem deve aparecer? Na primeira epístola de João capítulo 1, está escrito: Deus é luz, portanto, Deus deve aparecer. Vamos ser mais específicos. De acordo com o livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 17, Deus Pai que é o Espírito e Deus Mãe que é a noiva devem aparecer. Somente quando Deus Pai e Deus Mãe aparecerem, e a humanidade vier a Deus Pai e Deus Mãe com uma fé completa, eles poderão receber a promessa da paz eterna, da vida eterna, do perdão de pecados, e da verdadeira esperança do reino do céu. Isso não é verdade? A humanidade precisa desesperadamente de Deus Mãe. Para derrotar Satanás, deve haver Deus Mãe em ação. Vamos ver o livro do Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. A antiga serpente do jardim do Éden se tornou um grande dragão, e agora ele anda em derredor para enganar as almas, guiando-as para o caminho da tentação, e para o mundo das trevas. Quando a luz é revelada, a sua própria existência fica completamente exposta. Por isso, ele odeia a luz. Irmãos e irmãs, vocês sabem como reduzir a taxa de criminalidade? Precisamos eliminar as ruas escuras. As pessoas dizem que a instalação de lâmpadas de rua e câmeras de segurança em diferentes locais diminui significativamente a taxa de criminalidade. Em lugares onde há luz, a taxa de criminalidade é baixa, mas em lugares sem luz, todos os tipos de crimes hediondos podem ocorrer. Vejamos o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que tipo de destino o dragão encontrará depois dessa guerra? Ele enfrentará o destino de ter sua cabeça esmagada. Porém, o restante da descendência da mulher tem características distintas, em comparação com as outras igrejas. Quais são as suas características? Eles têm a característica de guardar os mandamentos de Deus, diligentemente e fielmente. Embora hoje seja um dia comum no mundo, não é o grande e santo dia de sábado para nós? É o dia que celebra o poder do Criador. Neste sábado, o dia comemorativo do Criador, viemos a Deus Pai e Deus Mãe para oferecer nossa graça, louvor e glória. Quão verdadeiramente abençoados somos por habitar no Pai e na Mãe. No mundo espiritual, há dois grupos, aqueles que seguem Satanás e aqueles que seguem Deus. No final, Deus declarou o destino deles: Satanás sofrerá um ferimento fatal na cabeça, enquanto o restante da descendência da mulher será ferido, apenas até o calcanhar. Por isso, é compreensível que Satanás esteja furioso agora que a mulher apareceu. Antes de sua aparição, Satanás podia controlar o mundo, mas agora o engano não é mais possível. Por quê? Agora nós sabemos tudo. Através dos ensinamentos de Deus Pai e Deus Mãe, nós sabemos como ele mudou a verdade. Isso deixa Satanás furioso. Ele escondeu a verdade das pessoas por séculos, mas agora, Deus revela tudo. É o mesmo com as pessoas. Aqueles que pecaram ficam extremamente chateados quando alguém diz: você cometeu esse tipo de pecado, mesmo que eles sejam realmente culpados de pecar. Satanás está atualmente nesse estado de raiva. Por quê? Porque a mulher apareceu. Na África, nós proclamamos: creia em Deus Mãe.
Na Ásia, nós proclamamos, creia em Deus Mãe. Na Europa, também, proclamamos, creia em Deus Mãe. O mundo inteiro está gritando, para as pessoas crerem em Deus Mãe. No livro de Isaías capítulo 62, está escrito, vocês, atalaias dos muros de Jerusalém, não fiquem em silêncio, gritem de dia e de noite. Quando clamamos dessa maneira, Satanás fica angustiado. Quando comparamos com o corpo humano, é como sentir dor de cabeça. Uma pequena dor pode ser superada, porém, ela vem daqui e dali. Já que o mundo inteiro está agitado, isso se torna insuportável. Assim, com raiva, Satanás tenta fazer guerra contra o restante da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e retêm o seu testemunho sobre Jesus. Os inimigos de Satanás são os justos que estão com Deus. Satanás continua guerreando contra esses justos. Já que eles não se alinham com a vontade de Satanás, Satanás faz guerra contra eles. Esses justos têm uma característica distinta: eles guardam diligentemente os mandamentos de Deus. Eles guardam fielmente o sábado e a Páscoa. Elas usam o véu em suas cabeças porque é o mandamento de Deus. A Bíblia confirma que essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus são o restante da descendência da mulher, ou seja, os filhos de Deus Mãe. Através deste sábado, quando celebramos o poder do Criador, vamos nos esforçar para pregar as boas novas sobre a Mãe Jerusalém Celestial, que concede à humanidade a água da vida de graça, e os guia ao eterno reino dos céus, o mundo que toda a humanidade anseia. Vamos iluminar a luz da verdade sobre Deus Pai e Deus Mãe para o mundo inteiro, para que possamos guiar todas as pessoas ao reino dos céus, onde há a felicidade final que a humanidade anseia. Devemos estar preparados para suportar a menor dor. Embora possamos experimentar a dor de machucar nossos calcanhares, Deus prometeu derramar sobre nós a eterna alegria do reino dos céus, onde reinaremos pelos séculos dos séculos. Vamos crer firmemente que essa promessa certamente será cumprida sem falta, esperando que toda a nossa família celestial possa seguir graciosamente os ensinamentos e a liderança do Pai Celestial e da Mãe Celestial com obediência. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.